Quando o elenco de Uma Linda Mulher estava sendo escolhido, Julia Roberts não era a primeira opção de ninguém. Ela tinha apenas 21 anos e era praticamente desconhecida. Ninguém poderia prever que ela se tornaria a queridinha da América, muito menos o rosto de uma das comédias românticas mais icônicas da história de Hollywood. Na época, o estúdio só via uma desconhecida arriscada tentando preencher um papel que já havia assustado nomes de peso. O roteiro original era mais sombrio, mais cru e espantou todas as estrelas de primeira linha de Michelle Pfeiffer, a Mary Ryan. Julia só precisava de uma chance. Ela era jovem e sem dinheiro. Vinha de uma família da classe trabalhadora da Geórgia, criada por uma mãe solteira após a separação dos pais. Atuar sempre fora um sonho, mas foi Richard Gere, o astro da temporada com anos de prestígio e charme, quem detinha as chaves para tornar esse sonho realidade. Quando entrou na sala para a leitura do roteiro, ela soube que não deveria estar ali. Ela sentia isso pelo jeito que as pessoas a olhavam como se fosse apenas uma figurante. Então ela conheceu Richard. Ele era calmo, sereno, dítiberos. Sua reputação na indústria era quase intimidante. Os cabelos grisalhos, os ternos impecáveis, a autoridade discreta. Tudo contrastava fortemente com a energia ansiosa dela. Ela não conseguia decifrar o que ele pensava dela. E, para ser sincera, nem os produtores. Naqueles primeiros dias, Julia se sentia pequena como uma criança experimentando sapatos de adulto e tropeçando a cada passo. Mais tarde, ela diria que chorou mais de uma vez em seu trailer, se perguntando se estava prestes a perder a maior oportunidade de sua vida. Mas Richard viu algo nela. Não imediatamente, não de uma vez, mas durante uma leitura inicial do roteiro, apenas os dois em um canto tranquilo de um escritório em Beverly Hills, algo mudou. Sua voz falhou durante uma fala completamente fora de contexto. Mas em vez de ignorar, Richard fez uma pausa, olhou para ela gentilmente e disse: "É exatamente assim que ela soaria." Todos os outros haviam dito a ela para aprimorar a personagem, para refinar Vivian em algo mais palatável. Richard ele via o valor nas imperfeições, no medo, na incerteza. Foi naquele momento que Julia percebeu que ele não estava apenas atuando ao lado dela. Ele a estava guiando. O que as pessoas não sabem é que Uma Linda Mulher não se tornou um conto de fadas instantâneo. O tom mudou no meio do desenvolvimento. O roteiro foi reescrito. Os personagens se tornaram mais suaves. Mas apesar de tudo, a presença de Julia se fortaleceu. Não porque ela a forçasse, mas porque Richard silenciosamente abriu espaço para isso. E nesse processo, algo tácito começou a se formar entre eles. Não era romântico, mas era íntimo, construído sobre confiança, silêncio e olhares trocados entre as tomadas. Ela nunca esperou que ele dissesse as coisas que disse e certamente nunca esperou carregá-las consigo pelas próximas 3 décadas. Mas uma noite depois que a equipe desmontou tudo e as luzes do estúdio se apagaram, Richard disse algo. Não como um personagem, não como uma piada, mas como um homem que tinha visto o que essa indústria podia fazer com alguém como ela. E a partir daquele momento, Julia soube. Ela não estava apenas atuando em Uma Linda Mulher. Ela estava entrando em algo muito mais complexo, algo sobre o qual não podia falar. Ainda não. Richard Gere não ia fazer Uma Linda Mulher. Ele já havia recusado o papel mais de uma vez. O roteiro, em seus estágios iniciais, não o agradava, parecia fraco, sem foco. A história de um empresário rico e uma jovem acompanhante corria o risco de ser superficial, até mesmo exploradora. E Richard, já uma figura respeitada com papéis sérios no currículo, não estava interessado em interpretar um personagem sem profundidade. Ele desistiu, mas o estúdio não desistiu. Eles o queriam muito, então o chamaram para mais uma reunião. Desta vez com Julia Roberts. Não era para ser nada sério, apenas uma última formalidade, uma forma de dizer que haviam tentado. Julia estava nervosa. Ela sabia que Richard não havia concordado com o filme. Sabia que ele poderia sair da sala e nunca mais voltar. E também sabia lá no fundo que esse papel poderia mudar tudo para ela, mas só se ele dissesse sim. Então, ela fez algo ousado durante aquela reunião. Enquanto os produtores conversavam e Gere demonstrava um certo desinteresse educado, Julia pegou uma caneta e um pedaço de papel. Sem dizer uma palavra, ela deslizou o papel pela mesa. Richard olhou para baixo. Estava escrito: "Por favor, diga sim."
Ele deu um leve sorriso e pela primeira vez na reunião algo mudou. Não foi a frase que o comoveu, foi ela. A vulnerabilidade, a sinceridade, o fato de ela não estar representando um papel. Ela estava simplesmente sendo Julia jovem, corajosa, sem frescuras. Aquilo o atingiu num lugar que ele não esperava. Porque por trás de todo o dinheiro, da fama, da imagem que construiu ao longo de décadas, Richard se lembrava de como era ser ela, desesperada por uma oportunidade, esperando que a decisão de outra pessoa determinasse seu destino. Ele disse sim. O momento se tornou lendário e marcou o início de uma conexão silenciosa e tácita entre eles. Richard não anunciou. Não contou a ninguém que planejava protegê-la. Mas foi exatamente isso que ele fez, desde a primeira leitura do roteiro. Ele se adaptou ao ritmo dela. Ele deu a ela espaço para respirar na tela. Deu a ela suas próprias cenas que, em mãos menos talentosas, a teriam engolido por completo. Mas não era só atuação. Uma noite depois de uma longa filmagem, eles estavam sentados na beira do estúdio. As luzes estavam baixas, a equipe já tinha ido embora e só estavam os dois. Ele se virou para ela e disse: "Esta cidade vai fingir que te ama e depois vai te devorar." Julia permaneceu em silêncio, então ele acrescentou: "Você me lembra alguém que eu costumava ser." E antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se inclinou para mais perto. "O que vou lhe dizer, não repita. Não agora. Não até que você entenda." Ela assentiu. Ele lhe disse algo então, algo profundamente pessoal. Não era uma confissão. Não era romântico, mas era real. E carregava o peso de cada decepção, cada traição, cada momento de silêncio que ele havia suportado na indústria. Julia ouviu e fez uma promessa. Ela não compartilharia. Não até que realmente entendesse o que ele queria dizer. Naquele momento ela pensou que entendia. Mas agora, anos depois, ela percebe que não fazia ideia. Este é o momento que os fãs ainda comentam. Vivian estende a mão para pegar um colar. Edward fecha a caixa com um estalo. De repente, de forma brincalhona, pegando-a de surpresa. Julia solta uma risada surpresa, cheia de alegria, e o mundo se apaixonou. Mas o que o público não sabia era que aquele momento nunca deveria ter acontecido. Não estava no roteiro. Não foi ensaiado. Foi ideia de Richard, espontânea, não planejada e tão perfeitamente cronometrada que o diretor decidiu mantê-la. Tornar-se-ia uma das cenas mais icônicas da história da comédia romântica. Mas para Julia, não foi apenas uma gafe engraçada. Foi um sinal. Richard tinha um jeito de observá-la não de forma controladora, mas protetora. No set, ela frequentemente se sentia vulnerável, até mesmo deslocada. Estava cercada por profissionais experientes, atores mais velhos, membros da equipe endurecidos, e ainda assim, Richard sempre parecia saber quando ela precisava de ajuda. Aquela cena não era apenas uma piada, era a maneira dele de ancorá-la, de lembrá-la no meio da tomada, no meio do caos. Que ela não precisava forçar nada, ela era suficiente. Mais tarde, naquela noite, depois que todos arrumaram suas coisas e foram embora, Julia sentou-se em silêncio numa cadeira dobrável perto da beira do cenário. A maquiagem dela ainda estava pela metade, o colar repousando em seu colo, sua mente repetindo aquele momento incessantemente. Então Richard sentou-se ao lado dela. Sem câmeras, sem equipe, apenas os dois, e o silêncio entre as tomadas, e desta vez ele disse algo que não era sobre o filme, a personagem ou a cena que acabavam de filmar. "Fiz isso porque percebi que você estava perdendo o foco." Julia olhou para ele confusa. "Não é seu." "Atuando", esclareceu ele. Você estava começando a achar que não pertencia a este lugar." Ela não respondeu porque ele tinha razão. Então ele acrescentou: "Não deixe que te enganem, fazendo você pensar que tem sorte de estar aqui. Você está aqui porque mereceu." E então, após uma longa pausa, ele se inclinou para mais perto e sussurrou: "Eles me disseram a mesma coisa uma vez, e eu acreditei neles, e paguei por isso." Julia não perguntou o que ele queria dizer. Ela não precisava. Porque em sua voz, ela ouviu algo que não ouvira o dia todo: medo. O tipo de verdade que permanece por décadas. O tipo que nenhum prêmio, papel ou aplauso pode apagar. Ele não deu mais detalhes. Apenas disse: "Um dia você saberá por que eu disse isso, e quando esse dia chegar, você decidirá se cabe a você contar."
Então ele se levantou, acenou levemente com a cabeça e saiu caminhando na escuridão. E Julia ficou ali sentada com apenas 21 anos sozinha com aquela caixa no colo e uma verdade pesada demais para suportar. Ela não anotou. Nunca contou a ninguém porque não tinha certeza do que significava. Ainda não. Mas com o passar dos anos, os papéis surgindo e desaparecendo e os holofotes começando a transformá-la, ela começou a entender. Aquela noite não se resumia a uma cena. Era um aviso e o segredo que Richard sussurrou na escuridão. Ele moldaria tudo o que ela se tornaria. O segredo não era escandaloso. Não era sobre romance, nem mesmo sobre ela. Era sobre ele. Era isso que o tornava mais pesado. Porque quando Richard Gere se inclinou naquela noite naquele set silencioso e vazio e disse a Julia algo que nunca havia dito em voz alta, antes ela sentiu o peso daquilo imediatamente. Ele lhe disse à sua maneira cuidadosa que havia feito concessões, que havia jogado o jogo. Que um dia fora como ela, jovem, esperançoso, convencido de que o talento por si só era suficiente para sobreviver em Hollywood. E então ele olhou-a nos olhos e disse: há momentos neste ramo que exigem que você abra mão de partes de si mesma, e você nem percebe até que algo dentro de você já tenha desaparecido. Julia não entendeu na época, não de verdade. Ela ainda era novata, ainda estava absorvendo tudo. Ela pensou que talvez ele estivesse apenas sendo dramático, nostálgico ou protetor. Mas algo em sua voz a incomodou. Não era amargura. Era arrependimento. E era isso que mais a assustava. Ele não a estava alertando porque havia fracassando. Ele a estava alertando porque havia prosperando e sabia o preço que o sucesso poderia pagar. Então, naquela noite, ela fez uma promessa silenciosa. Ela se lembraria de suas palavras. Ela as guardaria consigo e nunca as repetiria. Não até saber o que elas realmente significavam. Os anos se passaram. Julia se tornou Julia Roberts, a queridinha da América vencedora do Oscar, um nome conhecido por todos. Ela desfilou em tapetes vermelhos. Estrelou filmes de grande sucesso e se tornou a atriz que todo diretor queria em seus papéis. Mas por trás do charme, por trás do sorriso, aquele momento com Richard persistia. Porque não importava o quanto ela tivesse sucesso, as consequências começaram a aparecer. Roteiros que exigiam que ela fosse menos do que era. Ambientes que queriam que ela sorrisse, não que falasse. Ofertas que pareciam irrecusáveis por fora, mas que a deixavam com um vazio enorme quando os créditos finais começavam a rolar. E sempre que ela sentia que estava perdendo o controle, ouvia a voz dele novamente. Não se deixe enganar, não pense que você tem sorte de estar aqui. Ela começou a enxergar a máquina por trás do glamour. As conversas, que não eram sobre história ou personagem, mas sobre comercialização. A pressão para se manter jovem e agradável exatamente como queriam que ela fosse. Ela entendeu agora o que Richard queria dizer. Que em Hollywood, a coisa mais perigosa não era o fracasso, era o silêncio. A maneira como ele podia envolver sua identidade e lenta e silenciosamente apagá-la. Ela viu isso acontecer com pessoas que amava. Sentiu isso se aproximando dela, e ainda assim manteve a promessa. Nunca compartilhou o que Richard havia dito, nem com colegas de elenco, nem com amigos, nem mesmo com quem perguntasse por que não era mais apenas o segredo dele. Tinha se tornado dela também. Uma verdade compartilhada entre dois atores, um apenas começando o outro já marcado, dito num momento de honestidade que nenhum dos dois esperava. Agora, mais de 30 anos depois, ela finalmente está pronta para dizer. Não por atenção, não por nostalgia, mas porque alguém por aí, alguma jovem atriz, sentada à beira de um set de filmagem insegura sobre se pertence àquele lugar, talvez precise ouvir isso e talvez reconheça a voz na escuridão. Julia Roberts manteve silêncio sobre o que Richard Gere lhe disse por mais de 3 décadas. Não porque não fosse significativo, mas porque era. Porque algumas coisas vivem melhor no silêncio, pelo menos por um tempo. Mas o tempo muda a perspectiva. A fama se desvanece, a pressão para sorrir no programa Q começa a pesar. E a jovem que um dia implorou a Richard para dizer sim, agora tem idade suficiente para entender por que ele quase não disse. Ela já viu de tudo.
Viu estrelas promissoras serem destruídas pelo próprio sistema que as elogiou. Viu diretores exigirem mais vulnerabilidade das mulheres enquanto lhes davam menos respeito. Viu mulheres lutarem com mais afinco por papéis que já conquistaram. E em algum momento dessa jornada, ela começou a se enxergar não apenas como Julia Roberts, a atriz, mas como Vivian, novamente a garota, à beira de algo grandioso, sem saber se seria acolhida ou destruída. E ela percebeu que aquele era o momento que Richard havia visto nela. Foi por isso que ele a alertou, porque ele já havia estado naquela mesma beira e saltado sem paraquedas. Então, por que falar agora? Porque o silêncio antes protetor começou a parecer permissão. Permissão para o sistema continuar tirando. Permissão para a próxima jovem entrar em um escritório de estúdio, entregar um pedaço de si mesma e acreditar que esse é o preço do sucesso. Julia não quer mais isso. Ela não quer fazer parte de uma cultura que recompensa o silêncio e pune a honestidade. Então aqui está a verdade. Naquela noite no set, quando a cena terminou e as câmeras foram desligadas, Richard Gere olhou para ela e disse: "Você me lembra a parte de mim que eu não protegi. Não deixe que tirem isso de você. E não conte a ninguém que eu disse isso até que você saiba o que significa." Na época ela não sabia. Não de verdade. Mas agora, aos 56 anos, ela sabe exatamente o que ele quis dizer porque viu o preço do silêncio, viu o preço de se manifestar. E finalmente decidiu que, se a verdade puder ajudar pelo menos uma pessoa a se manter fiel a si mesma, vale a pena contá-la. Então ela está contando não para virar manchete, não para reviver o passado, mas para honrar a parte de si mesma que ele viu antes mesmo que ela a visse. A parte que ele a alertou para proteger. Porque às vezes, as coisas mais importantes que dizemos não são ditas diante das câmeras. São sussurradas nos bastidores em momentos que ninguém mais se lembra. E quando as luzes se apagam e os aplausos cessam, são essas palavras que ficam conosco para sempre. Para a maioria das pessoas. Uma linda mulher é um conto de fadas, uma história de ascensão social. Uma Cinderela moderna com cabelos volumosos, salto alto e um príncipe em uma limusine prateada. Mas por trás daquela fantasia hollywoodiana reluzente, havia uma jovem muito real, uma recém-chegada de 21 anos, lançada em um mundo que ela não compreendia totalmente. E colocada ao lado de um homem que já tinha visto demais daquele mundo. O que as câmeras capturaram foi mágico. Mas o que elas não capturaram, o que aconteceu quando as luzes se apagaram, os figurinos foram retirados e as pessoas reais se sentaram em cantos tranquilos do set, foi um grande erro. Essa é a parte da história que ninguém nunca contou até agora. Julia Roberts não apenas contracenou com Richard Gere. Ela compartilhou o silêncio, momentos que não poderiam ser ensaiados, dirigidos ou repetidos. Momentos que a moldaram não apenas como atriz, mas como mulher. Porque o que Richard lhe ofereceu não foi apenas gentileza. Foi discernimento, uma verdade silenciosa e difícil sobre o que essa indústria pode tirar de você se você não tomar cuidado. E um apelo para proteger a única coisa que nenhum papel pode te dar, sua autoestima. Ele não disse isso para bajulá-la. Ele não disse isso como mentor ou colega de elenco. Ele disse isso como um homem que aprendeu da maneira mais difícil. Você me lembra da parte de mim que eu não protegi. Ele disse a ela, não deixe que tirem isso de você. Aquelas não eram apenas palavras. Eram um presente, um aviso envolto em compaixão. E Julia as carregou como um segredo que não estava pronta para explicar. Não por anos. Não até ver aquele mesmo olhar em atrizes mais jovens. A mistura de empolgação e medo. A emoção da oportunidade obscurecida pela incerteza. Ela percebeu que a verdade que Richard lhe dera não era apenas para ela. Era para qualquer pessoa que entrasse em uma sala onde seu valor é medido por charme, juventude e submissão. Então, por que falar agora? Porque o silêncio pode parecer seguro, mas também permite que o ciclo continue. Julia não quer ser lembrada apenas pelo seu sorriso, sua risada ou o papel que interpretou. Ela quer ser lembrada por dizer a verdade, especialmente as verdades que machucam, especialmente as verdades que importam. E talvez, só talvez exista uma jovem atriz por aí, agora prestes a alcançar seu primeiro grande sucesso, se perguntando se pertence àquele lugar, pensando que tem sorte de estar ali.
A história de Julia não tem a intenção de assustá-la. Ela serve para lembrá-la de que ela não tem sorte. Ela é valiosa. E se alguém sussurrar algo para você em silêncio, algo que fique com você por mais tempo do que qualquer aplauso, você saberá que não é apenas um segredo, é uma semente. Um dia, ela poderá florescer em algo que outra pessoa precise ouvir, assim como esta história. Se esta história ficou com você, a próxima ficará ainda mais. Assista agora.